Muito recentemente, a revista internacional Zootaxa publicou a descoberta de 3 novas espécies do inseto conhecido como esperança aqui no Parque Nacional do Iguaçu. Certo. E a descrição dessas novas espécies foi parte de uma pesquisa desenvolvida no mestrado em Biodiversidade Neotropical da UNILA. E hoje nós estamos recebendo os responsáveis por essa pesquisa. Estão aqui conosco o biólogo e mestre em Biodiversidade Neotropical pela UNILA, Marcos Fianco. Bom dia, Marcos. O professor Luiz Roberto Ribeiro Faria Júnior, ele é doutor em entomologia e professor da UNILA no curso de Ciências Biológicas e também no mestrado em Biodiversidade Neotropical. Professor, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. E também está conosco o professor Fernando Zanella, também do mestrado em Biodiversidade Neotropical e curador da coleção entomológica da UNILA. Bom dia, professor, bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. Bom, eu queria começar perguntando para o Marcos. Marcos, a descoberta dessas novas espécies de esperança foi um dos resultados da tua dissertação de mestrado. Mas qual foi o objetivo da tua pesquisa? Então, o objetivo da pesquisa foi fazer um inventário faunístico das esperanças para o Parque Nacional do Iguaçu. Então, a gente queria saber quais as espécies de esperanças tinham no Parque Nacional. E quantas vocês encontraram lá? Quantas esperanças? Foram ao total 83 espécies e várias dessas novas, assim, para a ciência. Nossa, que interessante. Só saber uma coisa, você é aluno de mestrado, né? Eu acabei o mestrado Você agora. Terminou, você é mestre agora, é isso mesmo? Me diga uma coisa, por que você decidiu fazer mestrado nessa área? Era uma coisa que eu sempre gostei desde criança, e aí peguei paixão durante a minha graduação, e aí fiquei sabendo da UNILA, vi que era um programa muito bom e acabei vindo para cá. Você não é daqui de Foz do Iguaçu? Não sou de Foz do Iguaçu, sou de Pato Branco. Você é de Pato Branco. Você agora reside aqui fora, vai ficar por aqui? Vou ficar por aqui. Bom, mais do que nunca, né? Agora que você fez essa descoberta aqui para a área da biologia, né? E você, quando começou o mestrado, você tinha alguma noção ou ideia de que poderia chegar a descoberta de novas espécies? Então, a gente acreditava que poderia, mas a gente não tinha a ideia do que existia no Parque Nacional. Agora você vai contar mais para a gente, por agora favor. Como é que é? Conte tudo, não conta nada, né? Foram 83 espécies, então Isso. Você achou lá. E quantas dessas eram novas? São 11, mais ou menos. A gente está em dúvida ainda de uma. 3 dessas já foi publicada, então a ciência já reconhece como espécie nova. Conta para nós sobre essas espécies novas. Como é que é o nome delas? Como é que elas são? Então, elas são espécies assim, um pouco diferentes para o geral das esperanças. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Elas têm as asas bem curtas. E os nomes são Anisófia una. Una, que em Guarani significa preto, porque é a única espécie preta do gênero. Xenícola taroba, por conta assim, da lenda da criação das cataratas, do guerreiro Tarobá. E Xenícola chucrixi, que é um quincaigangue. Chucrixi significa aranha pequena, que o bicho tem as pernas assim, bem compridas. Quer dizer, vocês fizeram uma homenagem, né, ao trazer uma nova nomenclatura para essas espécies, é uma homenagem a toda esse linguajar, a linguagem, ao idioma mais originário, né? Exatamente. Olha, muito parabéns, viu? Gostei de ouvir. Dá para você só repetir o nome das 3? Quero ver se ele sabe, deve saber falar. Vai de novo das Anisófia una, Xenícola taroba e Xenícola chucrixi. Isso é outro idioma mesmo, com certeza. Com certeza. Eu queria perguntar agora para o professor Luiz Roberto, que foi o editador desse trabalho. Professor, o Marcos já falou que o número de espécies de esperanças que foram encontradas lá no parque foi muito superior do que se esperava, né? Isso pode ser que aconteça com outros animais, com outros bichos. A gente ainda conhece pouco sobre a diversidade do Parque Nacional do Iguaçu? Então, acho que a gente conhece pouco assim, da biodiversidade de uma forma geral, né? E quando a gente pensa assim, no conhecimento que a gente tem da biodiversidade, a gente tem alguns vieses assim, que, com relação à geografia, né? Alguns lugares que são um pouco menos conhecidos e alguns grupos também, né? Pensando em um viés biológico, que também são menos conhecidos. E no caso de insetos, isso fica muito claro assim, para
alguns grupos, né? No caso de esperança, por exemplo, né, como o Marcos falou, foi um valor muito surpreendente, mas assim, outros grupos aqui no parque que já foram trabalhados, grilos e gafanhotos, né, que são próximos de esperanças, também mostram uma diversidade muito grande, né, muito maior do que o esperado, mas a gente tem que ver assim num padrão mais geral, né, da distribuição do grupo, porque para alguns outros grupos, por exemplo, né, abelhas, né, que a gente estudou aqui também, um grupo específico de abelhas, né, umas abelhas que não fazem mel, não são sociais, um pouquinho diferente do que a gente imagina como abelha, a riqueza já não é tão alta. Então não é uma coisa muito, não tem um padrãozão geral de um grupo vai ser rico e não vai ser. Inclusive eu colei aqui, escrevi para um amigo, Roberto Greve, ele vem coletando borboletas aqui há 10 anos, ele já registrou 760 espécies, né? Aqui no Parque Aqui Nacional. no Parque Nacional, né? E é um número bastante significativo. 760 borboletas. E quando pensa em lepidóptera, né, que tem muito mais mariposa do que borboleta, né? E ele até falou comigo, geralmente as estimativas são de 8 vezes mais mariposas que borboletas. Então a gente está falando de valores que são astronômicos, aí a gente ainda não conhece muita coisa. E isso é significativo até em termos da biodiversidade do planeta, né? A gente sabe que o Brasil é de uma riqueza quase que incomensurável, né? E vocês vão trazendo dados que deixam a gente aqui mais espantados ainda, né? Eu fico imaginando a relevância de nós conservarmos, né? No sentido de você poder conhecer mais e preservar. Eu procurei alguma coisa também de mamíferos, né, que também é um grupo que aqui tem uma riqueza muito alta, né, 84 espécies registradas no trabalho agora de 2019. Então tem muita coisa, né, mas como o Marcos falou, acontece de achar espécie nova nesses grupos e também registrar espécies que a gente não conhecia aqui. Né, tem um trabalho de formiga que foi feito no Parque Nacional do lado da Argentina, né, que embora a riqueza não seja assim, astronômica para formigas, 172 espécies, mas 39 registros novos para a Argentina. Então, né, acrescenta muita coisa mesmo. Uma coletinha que a gente fez aqui também de um outro grupo, né, de Efemeróptera, um gênero que nunca tinha sido registrado na Bacia do Paraná. O que é Efemeróptera? Lembre que vocês estão conversando primeiro comigo, que sou leiga, minha área é outra, certo? De formação. Mas, além de mim, com certeza, há muitas outras pessoas curiosíssimas, porque vocês estão trazendo dados deixa a gente com os olhos brilhando, mesmo que a gente não seja da área, mas, por favor, traduza. Efemeróptera é um grupo mais particular de insetos, assim, que eles são aquáticos, né? A fase larval, digamos assim, é na água, e os adultos, assim, o nome Efemeróptera de efêmero mesmo, que tem bicho que vive um dia. Mesmo? Nasce, acasala, o milagre da vida, e todo mundo morre de novo os adultos. Então tem grandes mas não tem graça isso, não. Eu imagino que a vida de um efemeróptera não seja tão emocionante assim. Não, mas... não. Então, e aí mesmo muito assim, tempo. quer dizer, mesmo assim vocês conseguem estudar, dá para classificar um dia de vida. Sim, mas ciclo. Impressionante, hein? Tem os jovens, né? Tem grupo que a gente identifica pela larva, mas é uma coisa legal de trabalhar com insetos também, né? Borboleta, efemeróptera, que tem bichos que eles voam assim, em janelas muito específicas, né? Isso explica, por exemplo, assim, o esforço amostral que o Marcos teve que fazer, e muito para o parque, porque tem bicho que aparece muito pouco assim, no ano, assim, tem uma janela bem específica. Marcos, então conta um pouco para nós como é que foi esse processo da pesquisa, como é que você capturou essas esperanças. Então, foi durante um ano de pesquisa, assim, em campo, indo para campo, fiquei mais ou menos uns 40 dias dentro do Parque Nacional do Iguaçu, nos alojamentos que o parque oferece. E aí ficava de 2 a 5 dias em campo, coletando, indo atrás dos bichos, principalmente à noite, que são indivíduos noturnos. Então era todo dia atrás desses bichos e depois trazendo para o laboratório. E depois no laboratório, o que você fazia? Aí em laboratório eu gravava o som deles, aí depois sacrificava e colocava em alfinete e deixava na coleção entomológica. Estão todos em coleção ali na Unila. Olha só. Por que você gravava o som? Qual que é a importância do canto das esperanças? Então, pra gente que estuda eles, tem importância taxonômica, então a gente consegue diferenciar uma espécie da outra pelo canto, mas para os bichos o macho canta para atrair a fêmea. Então tem função para reprodução. Inclusive, nós temos aqui um canto de uma das esperanças coletadas pelo Marcos. Essa é uma das espécies novas, o som? Não. Não é, mas é uma das que foram coletadas dentro dessa pesquisa, né? Do mestrado. Isso mesmo. A gente pode ouvir? O
que foi que ela disse? Agora Tem mais? Tem mais? Tá rodando? É isso mesmo, Marcos? É isso mesmo. Muito interessante. Agora, explica pra gente, isso é uma forma de canto, como você colocou há pouquinho, no sentido de atrair a fêmea, é Isso isso? mesmo, o macho canta para atrair a fêmea para a cópula, para reprodução. Entendi. Gostei, eu não entendi nada do que ele disse ali, mas eu gostei. Tem muita gente estudando que vai tentar saber o que o macho está dizendo. Eu brinquei com isso, mas eu sei que existem estudos, inclusive fora do Brasil, né? Sim. Desconheço aqui, mas eu sei que fora do Brasil O existem Brasil estudos também tem. no sentido de compreensão, né? O Brasil Do também significado desses cantos. Muito bacana. Marcos, agora para quem está acompanhando essa entrevista, nunca viu uma esperança ou não sabe o que é uma esperança, como é que você descreveria esse bichinho? Como é que ele é? Como é que a gente consegue identificá-lo? Então, acho que todo mundo que está em casa já deve ter visto à noite um grilo verde chegando na luz. É basicamente isso. É aquele tipo louva-a-Deus? Vou fazer pergunta de leigo. Tá? Ele parece um tem louva-a-Deus. gente que confunde com louva-a-Deus. Ele não tem aquelas pernas grandonas. Eu sei qual é a esperança. na frente, Mas ele não é um grilo, né? Não é um grilo. Não é um grilo, mas ele parece, né? Parece um grilo. Muita gente chama de grilo. Eu, inclusive, tá? Eu cometi essa gafe várias vezes na minha vida, mas não vou cometer mais daqui pra frente, Marcos. E a esperança ela tem algumas peculiaridades, né? Algumas curiosidades. Conta aí pra nós. Então, uma das coisas é que elas escutam pelas pernas. Como é que é? Elas escutam pelas pernas. Tá começando a ficar cada vez mais interessante essa entrevista aqui. Imagina a Esperança falando ao telefone. Pois O som que elas produzem é pelas asas. Elas batem uma asa na outra e produzem esse Quer dizer, tipo o que de nós som. ouvimos nessa gravação há pouco era o bater das asas. Exatamente, da exatamente. Os grilos também é a mesma coisa. Aí os gafanhotos vão passar uma perna na outra, mas as esperanças vai ser pelas asas. Como é que é? Ela escuta pelas pernas, ela se comunica e emite sons pelas asas. Tem mais alguma coisa assim um pouquinho diferente, não? Ela vai sentir os odores do ambiente pelas antenas. Ah, não, isso é mais comum, né? Não, tudo bem. É mais comum. Muito interessante. E qual é a dimensão? Qual é o tamanho dessas esperanças? Eles variam muito em tamanho, mas de 2 a 5 centímetros, assim. São bichos relativamente grandes, se for pensar em insetos de uma forma geral. Certo. Sabe que eu não fiz biologia, mas assim, eu vou ouvindo vocês conversarem, dá uma vontade, né? Dá uma motivação assim, nossa, seria bacana ter mais tempo na vida para poder estudar e se aprofundar nesse tipo de investigação, né? Porque é o ciclo da vida, né? É o ciclo da natureza. Interessantíssimo. Mariângela, mas o edital sai hoje de vagas remanescentes. Se você tem interesse em fazer biologia, vai ter vagas para ciências biológicas. Nossa, por que eu fui abrir a boca? Nunca é tarde para começar. Eu digo a mesma coisa. Eu vou morder a língua, Gabriela. Eu queria falar agora um pouquinho com o professor Fernando Zanella, que também está acompanhando aqui a nossa entrevista. Nós falamos muito sobre a espécie Esperança, né, as novas espécies descobertas na pesquisa do Marcos. Mas o mestrado em biodiversidade, ele realiza várias outras pesquisas sobre a biodiversidade da região. Queria que você falasse um pouco que outras pesquisas estão sendo realizadas aí na UNILA sobre a nossa região. Bom, boa tarde. O mestrado em biodiversidade neotropical, ele foi fundado há uns 2 anos, mais ou menos, e o Marcos faz parte da primeira turma. E é uma alegria muito grande para nós já ter um resultado tão significativo na primeira turma e tão importante porque o tema biodiversidade, felizmente, ainda motiva muita gente na sociedade, né? Porque é considerado um dos maiores patrimônios nossos e sem conhecimento não significa nada, né? Inclusive, a gente pode, muitas vezes, ameaçar a conservação da biodiversidade simplesmente por não conhecer e não valorizar. Então, a UNILA e o mestrado está contribuindo para conhecer essa diversidade aqui tão significativa, é extremamente importante. Bom,
Em relação aos temas que estão sendo trabalhados no mestrado, vou falar um pouco dos orientadores, da forma geral, no que atuam, né? Uhum. Nós temos 4 docentes que atuam com insetos, né? Que mais direcionado a abelhas, vespas, que são os Hymenoptera, e 2 grupos de moscas. Apesar disso, também é importante ressaltar, tem pessoas que trabalham com grupos diferentes e que a gente acaba trabalhando em parceria com colegas de fora, como foi o caso do Marcos, que veio com uma experiência muito boa da graduação, que ele é formado na UniOeste na graduação, então, e que a Unila também acaba interagindo com outros parceiros da região, que é uma coisa natural e importante. Depois nós temos orientadores que trabalham com mamíferos, que trabalham com anfíbios e peixes, isso na parte de vertebrados, né? E nós temos um também que trabalha com carrapatos, que é um grupo... Carrapatos. É um grupo pequeno, mas extremamente importante por conta da associação com os vertebrados, né? E inclusive com doenças para o ser humano. E nós temos, deixa eu me lembrar se o professor Nuno me ajuda mais, um colega que trabalha com biogeografia no contexto de toda a América Latina, o que a gente chama de região neotropical. Com peixe, já falei. O que compreende a região? E tem os colegas que trabalham com micro-organismos e botânica também. Essa região neotropical, que é o foco do mestrado, que região que compreende, assim, até onde vai? Então, a região neotropical, ela compreende essencialmente tropical, mas vem do norte do México, mais ou menos ali da fronteira norte do México, Estados Unidos, e toda a América Central e América do Sul, e em alguma classificação compreende toda a América do Sul, né? Então, para nós, que somos uma universidade latino-americana, no final, e somos da área de biologia, a região neotropical equivale aproximadamente à América Latina. Então, é uma coincidência bem interessante. E já aproveito para lembrar que uma das questões importantes na pesquisa da biodiversidade é que a biodiversidade ela não tem fronteira política, né? Mas o trabalho dos pesquisadores tem. E essa é uma dificuldade na compreensão, nas políticas de conservação, inclusive no aproveitamento da biodiversidade, e o fato da Unila ela tem um papel nesse sentido, e inclusive os pesquisadores do Brasil têm até uma expectativa de que a Unila consiga atuar um pouquinho mais sem essas barreiras burocráticas que afetam a colaboração entre os pesquisadores e ao conhecimento da biodiversidade, né, da América Latina. E, obviamente, por exemplo, as espécies que o Marcos descobriu aqui, muito possivelmente ocorrem também na Argentina e no Paraguai, no mínimo, né? Porque a biodiversidade ali, a região é a mesma, né? Exatamente. Outra coisa, lembrar que essas espécies novas que ocorrem, elas não existiam para a ciência e possivelmente não existe nenhuma informação associada a ela. É mesmo? Assim, informação de biologia, então tudo que for descoberto agora vai ser associado a esses nomes, né? Então, e biodiversidade realmente é um tema impressionante, porque são tantas coisas que se descobre da biodiversidade e que, inclusive, potenciais de inovação, né? Existe uma área da física que se chama biomimética, que as pessoas procuram na natureza estruturas que têm funcionalidades diferentes para aproveitar e para reproduzir. Então, a biodiversidade é realmente um potencial enorme. A gente tem que conhecer e tem que preservar, né? Muitas pessoas da região não sabem a importância do parque, né? Então, essa pesquisa realmente é uma contribuição enorme para
para se reconhecer no parque, inclusive internacionalmente, a importância do parque aqui do Brasil, né? E de se manter ele nas suas condições preservadas e também de se permitir cada vez mais pesquisas. Olha, você né? tocou num ponto muito, muito sério, Fernando, porque a gente aqui na Estação Nova Cities, apesar de termos todas as terças-feiras o Coletivo Educador Ambiental, e aí várias instituições se inserem, inclusive a própria UNILA, nós trabalhamos com esse tema diariamente, porque nós compreendemos e reconhecemos a importância dessa preservação, sem radicalismos nenhum, mas a importância da manutenção. E essa descoberta, até vou fazer uma pergunta para vocês que não é diretamente relacionada à pesquisa que o Marcos desenvolveu, mas eu gostaria de saber, foi a primeira vez que vocês chegaram dentro da UNILA numa pesquisa em que nós tivemos descoberta de novas espécies aqui, nessa nossa área, nessa nossa biodiversidade, ou não? Isso já ocorreu em outros trabalhos, outros programas aí de pós-graduação, mestrados, doutorados? Foi a primeira vez? Vocês se recordam ou não? Então, na biodiversidade, no programa, né, que começou recente, É a primeira. me parece que é a primeira vez. Nossa, então a gente tem que dar descrever a bastante. espécie daqui. Nós temos que dar bastante divulgação para isso, inclusive porque vai ajudar a chancelar essa relevância de tudo que você trouxe aí para gente. E lembrando que a UNILA começou há menos de 10 anos. Sim. No início, por um bom tempo, não tinha laboratório o de ensino era improvisado, o laboratório de pesquisa foi aparecer um bom tempo depois, que faz parte de uma construção, e que essa construção, o que é importante é que ela é para sempre, né? A UNILA, Então, ela é recente, tá? Do ponto de vista de instituição de ensino superior, e ela vem fazendo um trabalho fantástico com aquilo que ela dispõe de recursos, com o que tem e com o que não tem. Né? Então, eu conheço o trabalho de vocês já há alguns anos, eu sei que vocês fazem às vezes até o que não dá, porque é por amor à camisa mesmo. Por isso que eu perguntei a respeito do trabalho dele, porque a gente compreende isso, e eu acho que agora com vocês aqui junto conosco às quintas-feiras, nós vamos poder dar mais força, entendeu? Nesse trabalho de disseminação do conhecimento científico e ao mesmo tempo da conscientização, da sensibilização e conscientização em relação à relevância de tudo isso que vem sendo realizado aqui na nossa região. Olha, o James Humberto Zomigani, Fernando, ele está escrevendo aqui para nós, está fazendo contato, está dizendo assim, olha, excelente a explicação do professor Zanella sobre a missão da UNILA e a importância do conhecimento e preservação da biodiversidade para a América Latina. A gente assina embaixo do que ele está colocando aqui, até agradeço esse esclarecimento, já estamos nos encaminhando, né, para a fase final aí da nossa estação em Nova Cities, e eu queria inclusive saber de vocês hoje, vocês três que estão aqui, especialíssimos, né, que se vocês gostariam de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes, seja em que aspecto ou sentido for, já que é a primeira vez que a UNILA está participando e vocês trouxeram uma notícia tão fantástica para nós aí, do ponto de vista da investigação científica. Eu queria falar só duas coisas rapidinho, né? Primeiro, dessa questão de um trabalho que nem do Marcos, que é um trabalho de levantamento, que é a questão também da gente começar pela base, assim. E tem muitos, né? Às vezes a gente na ansiedade de querer aplicação, muita coisa assim, mas para que as esperanças servem, né? A gente não pode avançar em nada disso se a gente não sabe quem são os bichos, onde eles estão e coisa assim. Eu até trouxe aqui uma informação, né, que os insetos, né, o serviço de polinização por insetos, ele gira 43 bilhões anuais, né, na economia do Brasil. Então, sem os insetos, Caramba, a gente está falando de 43 bilhões a menos. Tudo isso? Sim, só de polinização. Aprendi mais uma hoje, eu não tinha ideia em relação a isso. E é uma informação de 2019 da plataforma brasileira. Qual é a fonte? Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, né, um trabalho da Volovski e colaboradores, 2019, posso passar para vocês. Então, hein? 43 bilhões, 43. É muita coisa. Então, mas isso passa por primeiro saber quem são esses bichos. Perfeito. E a segunda, no que o Zanella falou também, né? Eu acho que a importância do parque, assim, né? Acho que a gente vestir sempre a camisa do parque e jogar junto com o parque, assim, porque a importância é enorme. Tamo junto. Quer falar alguma coisa, Zanella? Despedida? Então, só dar um tchau para a turma aqui. Despedida, um fechamento, eu gostaria de dizer, não só da UNILA, mas a importância do conhecimento científico que a gente tem que construir, né? E é a base para a inovação, a pesquisa básica,
e que as pessoas têm que pensar em diferentes perspectivas. Não somente perspectiva local. Às vezes as pessoas pensam, nossa, para que serve esse pedaço de mato que está aí no parque? Eu estou aqui do lado, eu não tenho... Mas, na verdade, existem diferentes perspectivas, né? A importância do Parque Nacional e da pesquisa aqui que está sendo feita, ela tem uma importância local para a gente, eu acho, e a gente espera que as pessoas se orgulhem dessas informações, se orgulhem das instituições de pesquisa, de ensino produzido aqui na região, mas ele tem uma importância a nível nacional, tem uma importância a nível de América Latina, da região neotropical, né? Então, e o Brasil é um país que tem uma presença muito grande na economia, chegou a ser a 6ª economia do mundo, estamos caindo um pouco, mas nós ainda temos muito responsabilidade, né? Ambiental e social e científica, então a gente tem que assumir essa responsabilidade. É isso aí, olha, você entrou no assunto que a gente vai ter, não vai dar para nós vamos para outro programa, mas vocês sabem o que está acontecendo com a ciência hoje no Brasil, né? Eu não vou nem tocar nesse assunto no momento, a gente volta depois para conversar mais, tá bom? Pessoal, eu queria agradecer demais a presença de vocês, desejar todo sucesso, toda sorte, as melhores energias para que tudo corra bem aqui, para todos nós, para vocês na Unila. Até mais, turma!